em Isaías 1,18. Isaías 1,18 ele diz: venha como estás, venha como você esteja, como você hoje, como você estiver, ou como você se encontrar. Venha. E a partir do momento que você vem à casa de Deus, a Bíblia relata que Jesus ele vai argumentar com você, ele vai falar com você. Através da sua palavra ele vai te ensinar como que você deve se comportar, ou como você deve andar, como você deve a partir daquele instante transformar a sua vida. A Bíblia ela fala em Isaías 1,18 que ele fala que mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como um carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Mesmo que eles sejam escuros, podres, imundos, eles se tornarão brancos como a neve. Mas de que maneira isso? A Bíblia ele fala para nós em Atos 17:30 que Deus ele não leva em consideração a época da nossa ignorância. Mas a partir do momento que você o conhece, que ele fala e relata para você as suas vontades, na sua palavra, nós temos sim, por obrigação, se é que eu tenho desejo e vontade de servir a esse Deus, já que eu tenho vontade e desejo de um dia poder entrar no reino do céu, nós temos que transformar as nossas vidas, transformar o nosso viver. Nós temos que transformar o nosso comportamento em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós não temos como permanecer da maneira que entramos ou que chegamos na casa de Deus, porque não é dessa maneira que Jesus nos quer, que Jesus nos recebe. Ele diz na sua palavra que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora, porque ele não lança fora, é nós, pelas nossas atitudes, é nós, pelas nossas vontades, é nós, pela nossa forma de agir, é que somos lançados fora. É que somos lançados fora. Nós é que nos lançamos fora, porque Ele nos recebe com amor, com carinho. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você venha fazer, mas o que é importante é que quando você o conhece, você tem que se transformar, você tem que mudar. Porque Jesus ele está voltando, Jesus ele está chegando, e ele deu um tempo para cada um na face da terra nos colocarmos em posição, nos colocarmos em harmonia, para que quando ele voltar, ele possa levar junto com ele. Mas a pergunta é, se ele chegar, o que vai encontrar em nós que ele possa levar com ele? O que possa encontrar em nós que ele possa olhar e falar, realmente esse se transformou perfeito, assim como o nosso Pai Celeste é perfeito. Esse se fez santo, assim como o Pai Celeste é santo. Esse foi os nossos imitadores, como foi Paulo, como foi Pedro e como foi tantos outros apóstolos. O que nós temos feito para que Deus ao chegar, quando Deus ao retornar, porque Ele falou que Ele iria para o Pai, mas voltaria para nos buscar. E será que Ele já não está a caminho? Ou será que Ele já está mesmo à sua porta, como a Bíblia fala em Apocalipse, batendo? O que você tem pronto, preparado para entregar para Ele? A Bíblia relata algo para nós em Mateus 21. Mateus 21, no versículo 18. Gostaria que os irmãos já estão com a Bíblia na mão, já abra ela lá, para que a gente veja algo. Irmão, muitos falam assim, mas Jesus não vai vir agora, Jesus não vai chegar agora. Irmão, saiba que se eu morrer agora, Jesus chegou para mim. Não basta simplesmente, irmão amado, dizer, Jesus não vai vir agora e deixa para amanhã, para me mudar, para me transformar, para me colocar na posição. Não, você tem que se colocar hoje, é agora. A Bíblia diz para nós em Hebreus, durante o tempo que se chama hoje, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, que não haja em vós nenhum coração perverso de incredulidade. E o que acontece hoje? Quando ouvimos a voz do Senhor, bate o coração perverso, o coração de incredulidade, o coração se endurece e não queremos mais ouvir, não queremos mais aceitar, não aceitamos mais a correção. O que aconteceu? Durante o tempo que se chama hoje. Você está ouvindo a palavra hoje? Então o que nós estamos fazendo? Estamos aceitando essa palavra ou estamos rejeitando como tantos hoje rejeitam? Você sabia que na face da terra, a maior igreja existente na face da terra é a igreja dos desviados, irmão? É a igreja dos afastados? É a igreja daqueles que desistiram? Que se entristeceram com a igreja? Se entristeceram com o próprio Deus? Nós fazemos hoje
uma meditação e vamos ver assim, aonde colocaríamos, onde existiria um templo, um local que colocaríamos toda esta multidão? É a maior igreja na face da terra, são a igreja daqueles que se afastaram de Cristo. A cada 10 pessoas que você sai para evangelizar, ele já fala, já estive. Dessas 10, as mesmas 10 já falam, já estive nos caminhos de Deus. Deus me usava grandemente, Deus falava comigo, eu era usado em línguas, eu era usado na revelação. E hoje, por que não usa mais? É porque eu desisti, porque eu parei, porque eu fugi, porque eu não aceitei mais a palavra? Pois é, irmão. E hoje Deus está falando com você de novo? Por quê? Você ainda se encontra ainda vivo carnalmente? Se está vivo carnalmente, Deus está falando com você, você está ouvindo? Deus está falando, volta. Comece a dar agora os seus frutos. Comece a mostrar para Deus agora que você realmente quer o servir. Esquece aquilo que passou. Esquece aquilo que aconteceu. Volta para os caminhos de Deus. Volta para a casa de Deus. Vai congregar. Vai entrar em harmonia, em sintonia. Vai andar em comunhão com os teus irmãos na igreja. Abre o teu coração, irmão. Até quando você vai resistir a esse Deus? Até quando você vai resistir a esse Deus? Jesus já está à porta. Lembre-se que se nós amanhecermos o dia e poder contemplar mais um dia de luz e sol, mais um dia de chuva, um dia de frio, seja como for, é mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos nos preparar para a vida eterna. Toma posse disso. Acharam aí? Mateus 21. Olha o que a Bíblia fala. Não é só porque que Jesus vai vir agora. Se eu morrer hoje, Jesus chegou para mim, acabou. Então não brinca, não vai vir agora, vai vir daqui um pouco, daqui um tempo. Não importa. Existe, as pessoas morrem diariamente, minutos a minutos, tem gente morrendo. E o que é pior, o que tem para oferecer para Deus? Estamos falando de crentes. Estamos falando de evangélicos. Porque no mundo, o povo ainda está na ignorância. E se Deus, pela misericórdia, através das nossas orações e súplicas, do nosso evangelismo, possamos encontrar essas vidas, muito amém. Mas, eles estão no mundo, se perecem, morrem, descem à sepultura, vão para o inferno, mas não conheceram a Deus. Mas e você, que conhece a Deus? Mas e você, que diz que conhece as Escrituras, que congrega, que louva, que adora e que exalta a Deus? Mateus 21, versículo 18 diz, de manhã, está escrito aí? De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. No 19, avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Está escrito isso na sua Bíblia? Olha o que a Bíblia está falando para mim e para você, irmão. Jesus teve fome, e ele no caminho, ele indo para Jerusalém, ele teve fome e viu aquela figueira. E no momento o qual ele foi lá para buscar o seu fruto, só encontrou folhas, só era frondosa, só tinha sombra, só tinha beleza, mas os frutos não tinham. O que ele falou? Nunca mais darás fruto. E ela secou-se imediatamente. E se Jesus estivesse direcionando a você agora, querendo buscar os teus frutos, querendo buscar em você, o que você vai ter para oferecer para Ele? Quais são os frutos que você tem para Deus? Frutos de pecado? Frutos de iniquidade? Frutos da bebedeira? Frutos da glutonaria? Frutos da inveja? Frutos da lascívia? Frutos da vaidade? Frutos do roubo? Frutos do furto? Que frutos que eu tenho dado para Deus? Que frutos que eu tenho para oferecer para Deus? E Ele vai dizer: nunca mais darás fruto, porque eu vou morrer naquele instante, eu estou morto. Eu acabei meus dias na terra. A Bíblia fala para nós, irmão, que o homem está sujeito a morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo, está lá em Hebreus. Então não pensa você que depois que morrer vai ter outra oportunidade, que não vai ter outra oportunidade. A oportunidade é essa, enquanto você está vivo. Jesus vai se direcionando a cada um de nós, porque Ele está tendo fome de buscar a justiça. Ele está tendo sede de ver a justiça e a santidade na face da terra daqueles que dizem servir a Deus. E o que Ele vai encontrar quando chegar até você? Você tem se preparado? Você tem estado pronto? Você tem estado vigilantes? Ou nós estamos andando dissolutamente, estamos andando embriagados nesse mundo, perdidos? Então
Então hoje Jesus está mostrando para mim e para você, e quando Ele chegar, Ele quer encontrar frutos, porque Ele vai dizer: nunca mais a partir de agora darás frutos, que eu venho buscar e não te encontra mais. Ele vai me buscar e eu não tenho o que oferecer para Ele, e eu vou secar imediatamente, acabou para mim. Agora hoje eu tenho condições de largar o pecado, eu tenho condições de largar o erro, de largar a iniquidade. Eu posso largar sim a iniquidade, basta eu querer. Mas muito não quer, porque o pecado é bom, porque o pecado é agradável, porque o pecado satisfaz. Eu não estou falando besteira não, ele satisfaz. Porque se fosse ruim o pecado, se não fosse bom, se fosse ruim o pecado, ninguém queria fazer, irmão. Ninguém queria fazer. Mas ele só é bom para a tua carne. Só é bom para as tuas carnes. As carnes para nada presta. O que vivifica é o Espírito. A Bíblia diz para nós em Romanos 8, versículo 8, que os que estão na carne é impossível agradar a Deus. Romanos 8:8. Os que estão na carne é impossível agradar a Deus. Então todo pecado só faz prazer à tua carne, mas o teu espírito, no espiritual, de nada vale, de nada presta. A Bíblia diz que eu tenho que viver em espírito. A Bíblia diz que eu não devo satisfazer a vontade e o desejo da nossa carne, como hoje se vê. Somos crentes de quê? Da boca para fora? Somos crentes de quê? Só de carteirinha? Somos crentes de quê? Porque temos uma Bíblia? Somos crentes de quê? Só porque congrego? Eu tenho que ser crente porque eu pratico a palavra. Eu tenho que ser evangélico porque eu dou frutos bons. Eu sou cristão porque o que eu pratico na terra faz com que as pessoas olhem e falem: realmente esse é um seguidor, esse é um discípulo de Cristo, esse é um imitador de Jesus. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você, irmão. Vai lá para Lucas 13. Lucas capítulo 13. Jesus, ele está chegando, ele está se dirigindo a cada um de nós, porque cada um de nós, a Bíblia diz para mim e para você, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que todos nós, no individual, todos nós, vamos nos chegar diante do tribunal de Cristo e vamos prestar conta a Ele. Tudo que eu tenho feito por meio do meu corpo, ou bem ou mal. O que você tem feito? O bem ou o mal? O que eu tenho feito para Jesus? O que eu tenho feito por meio do corpo? Olha o que a Bíblia me fala. Falou para nós que aquela figueira nunca mais dará fruto, e ela secou imediatamente. Quanto tempo aquela figueira ficou ali? Só tinha folhas, e você só tem a carteirinha. Só tinha folhas, e nós só temos a Bíblia. Só tinha folha, e nós só temos ternos. Só tinha folha, e nós só temos cabelo comprido. Só tinha folhas, era frondosa, e nós só temos saia comprida. Só tinha folhas, era bonita e frondosa, e nós só temos a aparência de crente, a aparência de evangélico, a aparência de seguidores de Cristo. Mas o que vai demonstrar é aquilo que Jesus vai se saciar. Com o que Ele vai se saciar quando chegar até nós, evangélicos, até nós, crentes? Como que Ele vai chegar até nós e vai encontrar? O que nós temos feito para Ele? Quanto tempo leva para uma árvore crescer? Quanto tempo leva para que uma árvore possa dar seus frutos? Quanto tempo faz que você conhece a palavra? Quanto tempo já faz que Jesus apareceu a você? Que Jesus te chamou para Ele? Onde Ele diz: venha a mim, venha como estás. Quanto tempo faz que Ele te recolheu de um mundo pecaminoso? E desde então Ele tem te ensinado, Ele tem te mostrado, Ele tem te falado, Ele tem te esclarecido na sua palavra, para que você se transforme, para que você mude comportamento e tudo mais. Olha o que a Bíblia fala no versículo 6 de Lucas 13. Lucas 13, versículo 6. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra
inutilmente. Está prestando atenção nessa palavra? Você está prestando atenção no que ele está falando? Olha o que a Bíblia está falando para mim e para você. Porque no versículo 7, pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandará cortar. Olha o que a Bíblia está falando para mim e para você. Há 3 anos, o tempo o qual aquele viticultor, aquele homem, aquele senhor, vinha àquela figueira procurando fruto e não acha. Há quanto tempo Deus tem procurado em você os frutos e não está achando? E não está achando. Há quanto tempo Deus está procurando em você esses frutos e não está achando? E quanto tempo Jesus está falando para você ou para Deus: Pai, Senhor, espera um pouco mais, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou mostrar, vou dar mais um dia de vida, ensina, vou ensiná-los a andar nos seus caminhos. E você ainda, e eu ainda, nós ainda como evangélico não estamos dando fruto. Ele está falando no versículo 8, ele porém respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Ele ainda está te dando um dia de vida, como hoje você está ouvindo. Ele está te dando uma noite ainda, como hoje você está me ouvindo. Ele está descavando, ele está estercando, ele está colocando adubo, ele está te dando palavra de libertação. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8,32. E ele disse: na próxima vez que o Senhor vir buscar esses frutos, se não tiver, o Senhor corta. Se não tiver, você corta e joga fora, o Senhor queima. Quanto tempo Jesus está buscando fruto em você? Quanto tempo Deus está buscando fruto em mim? E o que eu tenho dado para Ele até hoje? Há quanto tempo eu conheço a Jesus? Eu sei que para você plantar uma árvore, no mínimo para começar a dar os seus frutos, leva de 4 a 5 anos. Estou falando de uma árvore. Estou falando de uma árvore que dê fruto de verdade. Um pé de laranja, por exemplo. Estou falando de árvores comuns. Mas e nossa vida espiritual? Quanto tempo basta? Quanto tempo é necessário para começarmos a darmos fruto? Porque quando eu entro na casa de Deus, que Deus fala para mim, eu busco santidade. O que é que eu tenho feito? Fala para mim, irmão. Ainda continua no erro e no pecado. Quando ele fala eu busco santidade, ele revela para você quais são os frutos da santidade. Ele fala para mim que eu não devo mentir, que eu não devo roubar, que eu não devo me prostituir, que eu não devo adulterar, que eu não devo fornicar, que eu não devo roubar, que eu não devo andar em orgias, em baladas, que eu não devo andar nas falcatruas, nos roubos, que eu não devo andar em feitiçarias, que eu não devo viver nas avarezas. Tudo isso ele tem ensinado, que eu não devo ter ciúme, andar na porfia, nas competições. Tudo isso ele já tem nos ensinado. Isso já é o adubo que ele faz. Isso já é a escavação que ele faz. Agora, quando eu ouço essas coisas, eu me distancio mais? Eu corro da presença de Deus cada vez mais? Para analisar, irmão, essas parábolas da figueira estéril. Há 3 anos eu venho buscar fruto e não encontro. Corta essa árvore. E o Jesus fala: não, Senhor, me dá mais um espaço, me dá mais um dia, me dá mais um ano, me dá mais um espaço para que eu possa prepará-lo, para que eu possa limpar esse terreno, para que eu possa preparar essa terra para receber a tua palavra e ele começar a dar fruto. Aí eu pergunto para você que está longe dos caminhos de Deus: como é que eu vou dar fruto se eu não conheço, se eu não estou perto dele? Como é que eu vou dar fruto se eu não permito que ele venha me ajudar a limpar esse terreno? Quanto tempo mais é necessário? A Bíblia fala algo para nós, que eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. Vai lá bem rapidinho, João capítulo 15, que a hora já está nos consumindo. João capítulo 15. Olha só que a Bíblia fala, João 15 versículo 2. Vamos no versículo 1. João 15 versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Lembra lá da passagem agora de Lucas 13:6? No versículo 2 agora, de João 15.
Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. O que ele quis dizer? Se você não está dando fruto, ele vai cortar. Ele vai cortar. E quando ele corta, faz o quê? Esse fruto seca. Ou melhor, essas folhagens seca, essa casca seca. Mas bispo Edinaldo, e aquele que está dando fruto? Ele está falando que ele poda. Para que ele poda? Para que dê mais frutos ainda. Não é assim? Quando está crescendo uma folhagem, você não vai lá podar, arrancar aqueles galinhos que está ali do lado atrapalhando. Pronto, ele arranca aquilo lá e você começa a dar mais fruto ainda. Mas isso aí leva uma outra pregação. Estamos falando do que fruto que eu tenho dado. Eu tenho dado fruto? Está aqui, ó. Todo ramo que em mim, é em Jesus. Em Jesus, tem Bíblia. Está congregando. Ou se desviaram do caminho de Deus e diz que está com ele, que muitos falam isso. Ah, eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei de Cristo. Como não? Como não? Se afastou dele, se afastou dos caminhos dele. Como é que eu vou poder aprender a andar com ele para dar fruto se eu não estou ouvindo ele falar comigo? Está escrito na tua Bíblia aí? Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Ele está cortando você ou está podando? Ele está me cortando ou ele está me podando para que eu dê mais frutos ainda? Chicote cortar o couro do crente? Vamos lá. Agora está nos consumindo. Estamos chegando no final da programação. Mas vamos lá. Mateus capítulo 3, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, para a honra e glória do Senhor. Você que está sintonizando agora, você está na programação Resgatando os que se afastaram de Cristo. Isso mesmo. E nós estamos pregando a palavra de que você tem dado fruto, você tem frutos para oferecer para Cristo? Frutos, que frutos são esses? Frutos que você vai ver agora. Vamos lá. No versículo 7, Mateus 3, versículo 7. Amém? Vamos contar aqui a história do João Batista, o qual ele estava batizando o povo. Quando ele viu chegar os fariseus, quando ele viu chegar um povo que só tinha de nome falar que seguia a Deus, só tinha de nome falar que obedecia a Deus, ou só tinha mesmo como hoje, carteirinha, uma Bíblia, ou um terno, ou uma saia, um cabelo comprido e diz que é crente, diz que é evangélico. Olha só o que ele fala, ó, no versículo 7. Mas vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Mateus 3, 7, ó. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir do que vai vir, a ira vindoura? Jesus tomando vingança contra todos aqueles que não conhecem e nem obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já obedece? Está vindo aqui, ó. Quem vos induziu a fugir? Por quê? Diz da boca para fora que serve, diz da boca para fora que faz, diz da boca para fora que acontece. Se Jesus está falando, quem? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Lembra da primeira passagem que foi falada aqui? Em Atos 17:30? Deus não leva em conta a época da ignorância, mas pede hoje que todos os homens se arrependam. Se arrepender de quê? Produzir frutos dignos de arrependimento. Você já se arrependeu do erro, do pecado, da iniquidade, da blasfêmia, da luxúria? Olha o que a Bíblia está falando dos palavrões, da mentira, da fofoca, da soberba, do inchaço, do nariz empinado, que hoje as pessoas querem andar dessa maneira. Eu posso, eu sei, eu conheço, eu sou o perdão da expressão, eu sou o bambambam, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Aqui, irmão, Jesus resiste ao soberbo, Jesus resiste ao inchaço, ao inchado. Produzir frutos dignos de arrependimento, no versículo 9 de Mateus 3. E não pensei que basta dizer que temos por pai Abraão. Sabe o que isso quer dizer? Para só um pouquinho aqui, ó. E não penseis que basta dizer temos por pai Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O
que ele quis dizer? Eu já congrego, eu já tenho isso, eu já conheço a palavra, eu faço não sei o que. Não basta dizer, a Bíblia está dizendo para mim e para você, e não pensei que basta dizer que eu estou congregando, que eu sou filho de Abraão, que eu venho para o pai Abraão, porque Deus pode suscitar o filho de Abraão a uma pedra, qualquer coisa que ele quiser. Olha no 10, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz um bom fruto, está dizendo para mim e para você, será cortada e lançada onde? No fogo. E agora? Ele está cortando você ou está podando você? A raiz, o machado é a palavra de Deus. O machado é a Bíblia. E você é a árvore, eu sou a árvore. Esse machado, essa palavra já está posto na nossa raiz. E toda árvore que não produzir um bom fruto será cortada e lançada no fogo. Para que lançar no fogo? Quer dizer, no inferno. E agora, irmão, qual é o fruto que eu tenho dado para Cristo? Qual é o fruto que eu tenho oferecido para Jesus? A Bíblia fala para mim e para você, irmão, que deveis fazer morrer toda a natureza terrena. Colossenses 3:5. Faça morrer toda a natureza terrena. Qual é a natureza terrena? A natureza de pecado, a natureza de erro, a natureza de falhas, a natureza de pecaminosa. A Bíblia fala para mim e para você, em João 12, versículo 24, ele fala assim, João 12, 24, em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ela fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Morrer como? Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as falhas, morrer para a iniquidade, viver uma vida digna, uma vida santa. Quando Jesus chegar para você e te veja que você já saiu da mentira, que você já saiu do pecado, que você já saiu da fornicação, que você já saiu do adultério, que você já largou a bebida, você já largou o cigarro, você já deixou o ciúme, você já largou a falcatrua, os jogos, você já largou essas coisas. Isso são frutos dignos de arrependimento. Porque não basta dizer que congrega, não basta dizer que tem Bíblia, que tem carteirinha de evangelista, de pastor, de pregador, de que você queira ser. Não basta. Você tem que produzir os frutos dignos. A Bíblia diz: quem está te induzindo a fugir desta ira, vindoura ira, vai vir, irmão. E ele vai dizer: olha, daqui por diante nunca mais vai dar fruto o que você produziu até agora. É o que vai valer para a tua sentença, é o que vai valer para o teu julgamento, é o que vai chegar até a presença de Deus, e Deus vai falar: absolvido ou condenado, o que você tem feito até hoje? A Bíblia fala para nós ainda aí, Mateus capítulo 7. A Bíblia diz para mim e para você, em Mateus capítulo 7, no versículo 16, ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir um mau fruto, e nem a árvore má produzir um bom fruto. Você é bom? Você tem que produzir um fruto bom. Você é mau? Você não tem como produzir um fruto bom, porque você é mau. Se você é mau, você vai produzir frutos ruins. Por mais que você esteja congregando, por mais que você tenha uma Bíblia, por mais que você tenha cabelo comprido, por mais que você tenha saia comprida, por mais que você ande de terno, por mais que você faça isso, se você não tiver, ou se o teu coração, se o teu terreno, se a tua mente, se você não for bom, você não vai conseguir dar fruto bom. Por quê? Você não se arrepende. Você não se arrependeu. Vive de aparência. Vive somente de aparência. Jesus não julga pela aparência, não é pela aparência. Jesus vai me julgar e vai te julgar é pelo seu comportamento, é pelo fruto que tem dado. Ele disse aqui no versículo 16: e colhe-se uvas dos espinheiros? De forma alguma, irmão, de forma alguma. Jesus vai olhar para você e vai falar: é crente? É evangélico? É. Vou buscar os frutos. Chega lá, ele quer colher o quê? Frutos bons, frutos que dê para ele se alimentar. Vai chegar lá, vai colher o quê? Vai colher quem em mim? O que vai colher em minha vida? Está escrito aí isso para mim e para você? Agora, se ele chega para mim, um dia ele me chamou e me trouxe para os seus caminhos e se colocou em nós, mostrou as suas verdades, ele mostrou os seus caminhos, e eu comecei a largar tudo quanto é pecado,
Quer dizer, eu me arrependi dos meus erros, eu me arrependi dos meus pecados e me coloco à disposição de Deus para quando for que Ele quiser voltar. Quando Ele quiser voltar e me levar. Porque a Bíblia fala que morrer com Cristo é lucro. Morrer com Cristo, como você viu lá em João 15, versículo 2. Se eu permanecer nele, eu vou dar muito fruto. Agora, se eu largar, se eu sair, que fruto que eu vou dar? Você está compreendendo a palavra, irmão? Você está aprendendo o que Deus está falando? Hã? Nós estamos chegando ao fim de mais uma programação. Que frutos que eu tenho dado para Jesus? Tenho já ouvido a palavra e tenho largado? Foi falar da primeira passagem, Isaías 1:18. Venha como estás e argumentamos. Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão branco. Se você der ouvidos às minhas palavras, se você der ouvidos aos meus mandamentos, você vai dar muito fruto. Mas se você não der ouvido, se você não voltar, que palavras, que fruto que eu vou dar para Jesus?